Bluey tem muitos personagens incríveis que simplesmente sumiram depois de um tempo. Mas você sabia que muitos deles podem voltar a aparecer na 4ª temporada do programa? Winnie a Winnie é uma amiga que a Bluey fez enquanto brincava no parque. As duas criaram um laço muito forte e a gente viu essa amizade nascendo no episódio Café, o que foi muito legal porque acabou fazendo com que o Band também se tornasse amigo do pai da Winnie. Infelizmente, depois desse episódio em que a personagem teve bastante destaque, a Winnie não apareceu em muitos outros episódios. Ela só apareceu em seu episódio de introdução na 2ª temporada e depois apareceu em 2 episódios da 3ª temporada. Tanto que muitos até se esquecem da existência dela, enquanto os fãs sentem sua falta na maioria dos episódios de Bluey. A verdade é que não faria mal nenhum a Winnie aparecer em mais episódios na 4ª temporada. Pelo contrário, seria super divertido vê-la interagindo mais com a Bluey e com as outras crianças. Hoje, vamos descobrir quem são os 13 personagens desaparecidos em Bluey que podem aparecer na 4ª temporada. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Teen Vídeos. Jean-Luc. Jean-Luc é um caso muito único, porque ele se tornou um dos personagens mais populares da série, mesmo tendo aparecido em apenas um episódio. Isso porque esse episódio, chamado Acampamento, foi realmente muito emocionante. Infelizmente, um dos motivos para ter sido tão emocionante é que essa história acabou com o Jean-Luc indo embora de volta para o Canadá. Por isso, ele não aparece em episódios futuros. No entanto, isso está longe de significar que o Jean-Luc não possa retornar. Ainda mais porque o verdadeiro final do episódio mostrou ele se reencontrando com a Bluey após alguns anos. Se a 4ª temporada tiver episódios focados no futuro da família Hiller, então faz todo o sentido que o Jean-Luc dê as caras nessas histórias. Mesmo que não seja o caso, a versão mais velha do Labrador pode muito bem ser a estrela de um episódio que se passe no Canadá. Talvez para mostrar como ele sentiu muitas saudades da Bluey quando retornou para casa e precisou aprender a lidar com isso. Gruber. Esse pastor alemão não apenas desapareceu da série, como seu sumiço foi algo completamente sem explicação e misterioso. Afinal, o Gruber estudava na mesma escola que a Bluey, tendo aparecido lá no episódio Mamães e Papais. Mas depois disso, ele nunca mais apareceu por lá. Em seguida, o Gruber parou de aparecer em qualquer episódio, dando a entender que ele realmente desapareceu. Sério, esse desaparecimento foi tão estranho que muitos fãs até começaram a acreditar que ele tivesse passado a viver na Alemanha com sua família, já que Gruber é um nome alemão, e pelo menos um de seus pais deve ter vindo de lá. Porém, essa teoria parece ter sido contrariada por conta de uma aparição surpresa do Gruber no episódio Regras do Jogo, da 3ª temporada. Ele é visto apenas ao fundo do cenário, mas sua presença revela que sua família ainda vive na Austrália, na cidade de Brisbane. O Gruber apenas não estuda mais na mesma escola que a Bluey por algum motivo. E isso significa que ele pode muito bem voltar a ter destaque na 4ª temporada, se encontrando com a Bluey no parque ou algo assim. Seria também uma ótima oportunidade para que o motivo de ele ter mudado de escola fosse explicado. Alf. Na maioria dos episódios, são a Bluey e a Bingo, ou os pais delas, que resolvem o problema da vez. Mas, em O Jogo do Silêncio, quem resolve tudo no final acaba sendo o Alf, um jovem que estava em seu primeiro dia trabalhando em uma loja de brinquedos quando conseguiu desvendar as charadas da Bluey e da Bingo, descobrindo qual brinquedo elas queriam. O personagem parece ter sido criado apenas para esse episódio, tanto que nunca mais apareceu depois disso. Porém, muita gente gostou dele, e sabemos bem como os planos que a equipe de produção tem para a série mudam com o tempo. Então, ele com certeza pode acabar aparecendo mais na próxima temporada. Dá para imaginar outros episódios envolvendo a loja de brinquedos? Talvez com a Bluey e a Bingo visitando o lugar novamente, desta vez com alguns amigos. Ou o episódio poderia ser sobre o Alf e suas desventuras como atendente dessa loja, mostrando como ele sempre tenta manter o otimismo apesar de tudo. Alf!
Bentley e Zara. Quando falamos dos vizinhos da família Hiller, sempre pensamos no Lucky, no Chuck e na Judo, mas raramente lembramos da Bentley e da Zara, as irmãs gêmeas que vivem na mesma vizinhança que eles e que também estudam na mesma turma que a Bingo. Elas até aparecem em alguns episódios, mas o nível de destaque que as duas têm é mínimo, a ponto de muitas pessoas que assistem ao desenho simplesmente esquecerem da existência delas, o que é uma pena. Seria muito bacana se isso mudasse na quarta temporada, até porque elas são gêmeas, e dá pra criar muitas histórias envolvendo essa ideia. Mas, claro, sem limitar as duas apenas a essa característica. Outra ideia legal é mostrar as duas se tornando mais amigas da Bingo, com quem estudam juntas. Vê só como as duas têm um grande potencial que pode ser explorado na quarta temporada? Qual desses personagens você mais quer ver ganhando destaque na quarta temporada? Comente aqui embaixo #desaparecido pra gente ver sua opinião. Criança do hospital. Alguns episódios de Bluey sabem como nos pegar desprevenidos para nos deixar emocionados, e um que faz isso muito bem é Sr. Macaco Atleta, com seu final que mostra uma criança doente recebendo a pelúcia que a Bluey e a Bingo colocaram para doação. Essa criança apareceu outras vezes em episódios lançados depois desse, o que nos deixa aliviados ao saber que ele não perdeu a vida por conta de algum problema médico, mas todas as suas aparições foram pequenos momentos especiais, sem muita importância, além de terem acontecido pouquíssimas vezes. Como essa série adora fazer a gente chorar, um episódio focado nessa criança que explique o motivo de ela ter ido para o hospital é uma oportunidade que não pode ser perdida. Será que a doença dele é algo simples ou ele realmente tem um problema que pode colocar sua vida em risco? Vovô Bob. Todos os fãs de Bluey conhecem o Vovô Bob, o pai do Bandit, mas a verdade é que ele apareceu muito pouco ao longo de toda a série. Após dar as caras na primeira temporada, ele simplesmente desapareceu completamente na segunda e na terceira temporadas. Só apareceu em fotos e em flashbacks, de modo que ficou famosa a teoria de que o Vovô Bob teria falecido entre a primeira e a segunda temporada. Essa teoria acabou perdendo o sentido quando Bob finalmente apareceu em A Placa, bem no finalzinho da terceira temporada, quando foi revelado que ele estava em uma viagem de autoconhecimento na Índia. Isso deixa claro que na quarta temporada ele deve aparecer com bem mais frequência, afinal ele não está mais viajando. Prepare-se para vê-lo em todos os episódios de reuniões familiares da próxima temporada. Dog Taruguito é outro episódio emocionante que traz um personagem que não teve mais destaque depois disso. Nesse caso, o Dog. Ele é um cachorrinho surdo que visita o mesmo parque que a Bingo e brinca com o mesmo brinquedo com o qual ela costuma brincar. Os dois têm muito em comum, mas não chegaram a se conhecer. Todo mundo só está esperando o dia em que seja lançado um episódio em que o Dog e a Bingo se encontrem, e a quarta temporada pode muito bem fazer isso acontecer. Ao contrário do Jean-Luc, o Dog não se mudou para longe, então ele pode muito bem se tornar amigo da Bingo e virar parte recorrente do elenco de Bluey. Dá até para imaginar ele passando a estudar na mesma escola que a Bingo, o que faz muito sentido, pois permitiria que fosse feito um episódio sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência, com a escola da Bingo trazendo as adaptações necessárias para que alguém surdo, como o Dog, consiga estudar bem e interagir com outras crianças. Irmão da Chloe, Bluey não foca tanto em bebês, ao menos por enquanto, pois já falamos algumas vezes em outros vídeos sobre como existem grandes chances de a próxima temporada trazer vários nenéns novos para o programa. Mas há um bebê que já apareceu na série e que deve se tornar mais importante com o passar do tempo, o irmão mais novo da Chloe. Nós não sabemos muito sobre ele. Sério, não temos noção de qual é seu nome e nunca vimos seu rosto completo. O que pudemos ver foi ele dentro de um carrinho de bebê, o que mostra que estamos falando de um filhote muito novo. Mas é aí que está. Em Bluey, o tempo passa e as crianças envelhecem. É possível que na quarta temporada, o irmãozinho da Chloe esteja um pouco mais velho e possa aparecer mais, até mesmo para brincar com alguns dos bebês que com certeza vão nascer em pouco tempo,
como o filho da Beth, que já está grávida, e o filho da Frisk com o Zé, apesar de não estar confirmado que a Frisk já esteja grávida. Os dois acabaram de se casar e deixaram claro que querem se tornar pais. Hércules. Hércules é um ótimo exemplo de uma criança valentona, mas que não é realmente má. Poucas crianças são realmente más na vida real e podem se tornar boas companhias se forem bem educadas, o que vimos acontecer no episódio Circo. Hércules começou sendo mandão, mas depois aprendeu a respeitar as vontades das outras crianças e a brincar com elas de forma saudável. Esse episódio da segunda temporada foi o único em que o Hércules apareceu, o que é uma pena. Ele pode se tornar mais do que um ex-valentão se voltar a aparecer a partir da quarta temporada, principalmente porque sua força, maior do que a da maioria das crianças, renderia algumas cenas muito engraçadas se ele continuar usando isso nas brincadeiras para fazer coisas divertidas, como carregar seus amigos nos ombros. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Maynard. Você se lembra do Maynard, o amigo do vovô Mario? A gente espera que sim, porque esse senhorzinho tem muito carisma e é outro que merece aparecer mais no futuro, principalmente porque ele só deu as caras em 3 episódios e não teve um destaque de verdade em nenhum deles. Se isso continuar assim, vai ser um baita desperdício de potencial. Velhinhos que acreditam em alienígenas são sempre muito engraçados, e o Maynard é justamente isso. Já pensou em um episódio focado nele investigando um mistério extraterrestre que na verdade não tem nada a ver com aliens e é só alguma coincidência engraçada que fez ele criar várias teorias malucas? Rocco. Geralmente os amigos com quem o Bandit mais interage são o seu vizinho Pet e o seu irmão Stripe. Mas ele tem outros amigos, e um deles se chama Rocco. Ele apareceu bem menos que os outros e nunca teve o mesmo nível de destaque, o que é uma pena, já que ele é considerado um dos amigos mais próximos do Bandit. Isso nos faz pensar que o pai da Bluey não é tão popular assim. Esse problema seria resolvido se o Rocco passasse a aparecer com mais frequência na quarta temporada. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!